E nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 2. O unguento, a carta e o espelho. É o tema da nossa mensagem de hoje. A nossa nova condição de ser em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele está com um grande problema. Porque, olha bem, quando a gente pensa no apóstolo Paulo, e quando a gente conversa sobre o apóstolo Paulo aqui fora dos ambientes religiosos, até minhas filhas tiveram uma experiência essa semana na sala de aula em que a professora chamou o apóstolo Paulo de machista, não é isso? Ele era machista, né? Então, hoje em dia, quando você fala do apóstolo Paulo, machista, porque ele ensina algumas questões a respeito do convívio com as mulheres, naquela época, 2000 anos atrás, né? Aí é um problema de não entenderem o contexto da própria época de Paulo, né? Então ele é chamado de machista, homofóbico, porque ele fala que o homossexualismo é pecado e abominável diante de Deus. Alguns dizem que ele distorceu as palavras de Cristo, outros dizem que ele nem apóstolo poderia ser, porque ele não fazia parte dos 12, né? E daí tem gente que diz assim, que ele era divorciado, porque ele diz assim, olha, permaneçam como eu mesmo e tal, e ele era membro do Sinédrio, então quem era membro do Sinédrio deveria ser casado. Então, possivelmente, Paulo fosse divorciado por causa da sua fé, quem sabe a mulher dele não consentiu em viver com ele na nova condição. Ele era brigão, lembra que ele brigou com Barnabé por causa de João Marcos, né? Então ele era um cara brigão, orgulhoso, por isso que Deus lhe deu um espinho na carne, para que não se exaltasse com a excelência das suas revelações. Então, uma visão assim tão negativa, parece que ele não fazia muito bem aquele jogo do marketing pessoal, né? Hoje em dia se fala, você quer se dar bem, você precisa fazer o marketing pessoal. E o marketing pessoal de Paulo era ser sincero, era ser honesto, era falar a verdade, era pregar o que tinha que ser pregado. E por isso, ele era muito perseguido. Então, Paulo não estava atrás de discípulos para si mesmo. Chamava a si mesmo, ele mesmo falava de si mesmo, que ele era como um aborto. Ele fala isso, olha, eu sou como alguém que nasceu fora de tempo, como um abortivo. Essa é a palavra que aparece lá em Gálatas, né? E ele não se considerava digno nem de ser chamado apóstolo. Ele dizia, eu sou dos apóstolos o menor, porque eu perseguia a igreja do Senhor. E sobre si mesmo ele falava que era o principal dos pecadores, e dizia assim, a nós, apóstolos e líderes, nós somos considerados como a escória do mundo. E ele mesmo dizia que Deus escolhe aqueles que nada são, para confundir aqueles que são. Por que será que Paulo era assim, né? Porque Paulo, ele não queria fundar uma nova religião. O judaísmo já estava lá, e segundo a palavra de Deus já estava caduco, de morte, abrogado. E ele iria querer o quê? Formar uma outra seita? Porque todas as seitas são apenas novas religiões, cheias de preceitos, mandamentos, rituais, liturgias, eclesiologias próprias, né? Ele não queria mais uma religião. Fosse para ter alguma religião, que fosse o judaísmo, já estava lá. Cada uma das seitas tem o seu livro sagrado, o seu líder praticamente adorado, seus rituais, estruturas, eclesiologias próprias, né? O problema são os discípulos que vêm depois. O Brasil está diante de problemas grandes, que quando alguns pastores, que são grandes líderes hoje, morrerem, vai ser uma encrenca para a próxima geração. Que seus discípulos vão fazer besteira, porque eles já estão fazendo hoje. Tem uma legião de discípulos que vão fazer um monte de besteira.
e surgem as seitas. Paulo não queria uma nova religião. Paulo não queria um novo grupo para chamar de seu. E para fugir desse personalismo, Paulo anuncia uma quebra de paradigma, um marco divisor entre a religiosidade e a nova condição do ser em Cristo. Ser de Jesus não é participar de uma religião. Ser de Jesus não é participar de uma seita. Ser de Jesus não é participar de uma eclesiologia. Paulo não ensina novos rituais, nem estrutura uma nova religião. Paulo, nesse texto que nós vamos ler, ele usa 3 figuras para explicar a nova condição do ser em Cristo. Ele usa 3 figuras, porque havia uma investida que transformaria a nova aliança em apenas mais uma nova religião. Seria a troca de 6 por meia dúzia. O cara deixava o judaísmo, entrava no cristianismo, só ia trocar o sacerdócio, as leis, ia trocar o jeito de rituais culticos, mas é a troca de 6 por meia dúzia. Porque o evangelho não é uma religião. O evangelho transforma o indivíduo. Então, Paulo, o que ele faz? Ele usa algumas figuras para tentar fazer aquele povo, e nós também, entendermos a diferença que existe aí. Paulo escolhe figuras bem delineadas e conhecidas no Velho Testamento para ilustrar a nova realidade em Cristo Jesus. E a primeira figura que ele escolhe é a figura do perfume. É a figura do unguento. Na antiguidade, a base de um perfume era o óleo, né? Normalmente, o óleo extraído de algum lugar, mas o mais utilizado era o óleo de oliva. E especiarias eram colocadas naqueles óleos. E aqueles óleos eram usados para a consagração de profetas, sacerdotes, né? Lembra que colocou óleo sobre a cabeça de Davi, sobre a cabeça de Saul, assim os profetas eram ungidos, os reis eram ungidos, e aquilo era um perfume que exalava e que dizia que aquilo agora, aquele ser, aquela pessoa estava consagrada para o Senhor. O óleo era usado para isso, e era um perfume. Também era usado nos rituais. Moisés, ele consagrava os móveis do tabernáculo através desses perfumes também. Era usada dessa forma. E quando alguém morria, a pessoa era envolvida num óleo e num perfume mais espesso, e todo o seu corpo era assim, lavado com aquele perfume. Os irmãos se lembram quando aquela mulher quebrou aquele perfume e lavou os pés do Senhor com as lágrimas, derramou o perfume sobre ele. Lembram disso? E Jesus disse: deixa que ela faça. Eu estou sendo preparado para a sepultura. Porque o óleo, o perfume também era usado nos funerais. Servia para preparar os defuntos, perfumar a casa dos reis. E era símbolo também de prosperidade. E tinha óleos mais baratos, perfumes mais baratos e perfumes milionários, caríssimos. Os arqueólogos até hoje em dia encontram ainda perfumes que depois de 2000 anos, perfumes ainda da época lá do Egito antigo, que ainda nos dias de hoje conservavam o seu aroma. E Paulo, ele para fazer entender à igreja que não era uma nova religião, que não era uma nova seita que estava iniciando, que não era um novo ambiente com rituais, não era um novo ambiente com uma eclesiologia própria, não era isso. Mas que Deus estava trabalhando
cada um de nós, o nosso interior, ele diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Na verdade, a presença do crente é o perfume de Jesus. A presença do crente é a fragrância de Jesus. A presença do crente é um marco em qualquer ambiente que nós estejamos. E Paulo está dizendo assim: olha, a gente não sai por aí levando uma religião, nós não saímos por aí levando um credo, nós não saímos por aí dizendo agora esta é a religião verdadeira. Não, nós saímos por aí sendo nós próprios o perfume, o unguento de Cristo Jesus. Havia um costume na antiguidade, quando os soldados romanos ganhavam as guerras e traziam os cativos, eles passavam pelo arco e passando por ali com os seus cativos, alegres porque venceram, o povo jogava perfume em cima dos soldados e em cima dos cativos. E Paulo lembra disso quando ele diz assim: para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? A presença do crente no meio da sociedade, ele traz salvação para alguns e alegria, como era a alegria dos soldados entrando na cidade triunfantes. Mas aquele mesmo cheiro era cheiro de morte para os cativos, aqueles que tinham sido presos na batalha e tinham uma condenação de morte sobre as suas cabeças. Quando o pastor Brasil entra numa casa, é cheiro de alegria para quem crê. E é cheiro de morte para quem não crê, mas é o mesmo aroma de Cristo. Por isso um perigo muito grande, pastor, para quem tem a oportunidade da convivência de uma vida toda como homem de Deus, porque a fragrância é a mesma, mas para uns é cheiro de vida, e para outros é cheiro de morte. Porque tudo depende se a pessoa vai crer ou não, se vai aceitar ou não. E assim Paulo, ele está querendo nos dizer que nós não levamos um perfume para oferecermos. Nós somos o perfume. Cheiro de vida para alguns, cheiro de morte para outros. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes falamos em Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Nós não participamos de uma nova religião. Nós somos o cheiro, a fragrância, a unção, o unguento de Cristo no mundo. A figura que Paulo usa, a essência, era usada para atos consagratórios, era usada em unções sacerdotais, proféticas e reais, unções festivas e funerárias,
Você não usa o perfume. Você é o perfume. E a unção, unguento, está sobre você, desde aquele dia que você entregou a vida ao Senhor Jesus. Segunda figura que Paulo usa é a figura da carta. Você é a mensagem. Você não tem uma mensagem. Você é a mensagem. Tem um cara chamado Marshall McLuhan, que é muito conhecido no meio acadêmico, que ele disse isso daqui virou uma coisa famosa. Se você pôr na internet, vai aparecer o nome dele. Essa frase é uma frase genial da nossa época. Para quem estuda tecnologia, ou para quem estuda a internet, né? E os mecanismos da internet, a frase é: o meio é a mensagem. E isso é apenas o que o Paulo já tinha falado no primeiro século. Muitas vezes a gente pensa que nós somos portadores, né, nós somos alguém que vai levar uma mensagem. Não, você é a mensagem. Paulo ele diz assim, então: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Na antiguidade, o carteiro era uma profissão mais ligada aos reis, né? Então os carteiros oficiais levavam aquelas cartas oficiais em lugares distantes. E quando eram cartas mais populares, normalmente se aproveitava alguém que levava essa carta porque estava viajando para a direção para onde a carta deveria chegar. Então essas coisas aconteciam e as pessoas então aproveitavam esse momento. Algumas cartas iam a cavalo, outras cartas iam por meio de viajantes, outras cartas dos ricos, eles se utilizavam dos seus escravos para que levassem essas cartas. Paulo muda a perspectiva. Paulo, que tinha mandado cartas para muitas igrejas, ele passa a dizer assim: olha, vocês são a carta. Você não é portador de uma mensagem, você é a mensagem. Quando o crente entender isso, ele vai parar de incomodar os outros, né? Tem gente que quer fazer os outros engolir a mensagem. E fazem um monte de argumentos que ele acha que ele tem uma mensagem. E muitas vezes as pessoas até aceitam o que o cara fala, mas quando olham para a vida dele, dizem: ah, não quero saber. Porque, de fato, nós somos a carta de Cristo. Nós somos a mensagem do Evangelho. E Paulo ele diz assim: olha, estou tranquilo. Por quê? Porque eu não preciso de carta de recomendação, como muitos. Vocês são a carta. E em todo lugar que vocês forem, essa carta será lida e conhecida por todos os homens. Paulo está tirando aquela materialidade ritual e colocando no interior, no espírito, na alma do homem, a responsabilidade de ser transformado. A outra figura que Paulo usa é a figura da lei. Você tem os preceitos escritos no coração. Você não precisa ficar carregando o peso daquelas pedras escritas pelo dedo de Deus. Porque até simbolicamente, assim que Deus escreveu aqueles mandamentos,
Moisés os quebrou para que não fossem objeto de adoração, porque até aquelas pedras que foram escritas, elas desapareceram, né? Foram colocadas dentro da arca, junto com o maná e com a vara de Arão. Hoje se fazem filmes dizendo, vamos encontrar a arca perdida, né? Para não ser objeto de adoração, a pedra escrita por Moisés. A escrita por Deus foi quebrada, para que se entendesse que aquilo era transitório. A sua fraqueza e inutilidade já foram expostas em Hebreus, e por isso caducou. Nós já estudamos isso, né? Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Ali em Coríntios, Paulo diz isso, ele diz assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, não escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aquilo que era escrito em pedra já não funciona mais. É exterior, é algo que você tem que ficar lendo continuamente para tentar religiosamente e ritualisticamente obedecer. Mas agora, aquela lei é escrita dentro de você pelo Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro. Já não é de pedra, mas tábuas de carne. Porque a transformação do Evangelho é interior, é no coração. E Paulo continua, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, que letra? A letra da lei, mas do Espírito, que escreve essa lei no coração, nas tábuas de carne, porque a letra da lei mata, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, e a Bíblia diz que é maldito todo aquele que não cumprir toda a lei. É maldito. Agora o Espírito vivifica através dessa lei escrita no coração. Através do Espírito e pelo sangue de Cristo. E Paulo continua dizendo, se o ministério da morte, qual que é o ministério da morte? É aquele lá de Moisés, porque só leva os homens à morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Esse era o ministério da morte. Agora em Cristo, muda o nome. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Agora a gente não carrega aquelas pedras, mas agora nós somos os preceitos de Deus, encalacrados na nossa alma, no nosso espírito. Paulo continua, porque se o ministério da condenação, qual que era o ministério da condenação? Aquele lá
de Moisés, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é hoje, que é a justiça que vem através de Cristo, através da fé, da justificação. Paulo também diz, porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória da nova aliança. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que é permanente. O que foi transitório? O que é transitório, essa palavra? Transitório é algo que tem um período e passa. Paulo diz, olha, o que era transitório tinha glória. Moisés subiu no monte, Moisés pegou as tábuas, Moisés desceu no monte, seu rosto brilhava, Moisés quebrou as tábuas, Moisés aí teve que escrever tudo de novo, desceu de novo. Só que era algo que tinha tempo determinado para acabar. Porque viria agora algo que não era exterior ao homem, mas que era interior. Paulo continua, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Imagine, por isso que Paulo ele não conseguia ter muitos amigos e gente, como que eu posso dizer, bajulando. Que imagine falar isso naquela época, né? Dizer, olha, Moisés foi muito bom, era glorioso seu ministério, mas o ministério de Jesus é muito mais. Aquelas leis foram boas, vieram realmente por Deus, mas agora a lei está escrita com o sangue de Cristo, em tábuas de carne do coração, e através do Espírito. Dá de muita ousadia. Jesus, ele quebra essas pedras também, dando-lhe significado espiritual. Jesus usou 2 dos 10 mandamentos, né, para deixar bem claro. Jesus, ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos. Jesus nem coloca aquele povo como fazendo parte. Diz, isso daí foi dito lá para os antigos. Não matarás. Mas qualquer que matar, será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, significa idiota, trazendo no português bem claro, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Jesus, ele pega aqueles mandamentos e diz, olha, não quero mais que vocês obedeçam a letra da lei, porque a letra mata, mas eu quero que vocês peguem o espírito da lei, e que isso esteja dentro de vocês, a ponto de vocês não pensarem que só pelo fato de que vocês nunca mataram ninguém, vocês são inocentes. Porque no dia em que vocês se encolerizaram com alguém, vocês já quebraram a lei. E Jesus usa outro dos 10 mandamentos, quando ele diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Porque Jesus, ele retira da pedra aquele mandamento que se tornou inútil e estabelece um novo mandamento que está dentro do ser
mediante a nova aliança. Tiago faz a mesma coisa. Tiago faz o mesmo, dizendo que quebrar qualquer mandamento equivale a quebrar a todos. E exemplifica com 2 dos 10 mandamentos, referentes ao adultério e ao homicídio. Tiago ele diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei significa toda. Nós vivemos numa época que a gente tem que falar o óbvio. Até a palavra que tem um significado objetivo e claro, que significa toda, que é a totalidade, que é o todo, que é o completo. A gente tem que explicar que aquilo é todo, que é completo, que é a totalidade. E tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. Daí ele dá 2 exemplos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, um dos 10 mandamentos, também disse, não matarás, é outro dos 10 mandamentos. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Não de um preceito da lei, mas de todos. Porque quebrar um é quebrar todos. É por isso que esse legalismo foi abrogado. Porque não aperfeiçoava ninguém. Agora Deus pega e quer plantar essa nova condição dentro do coração do homem. Nós não podemos confundir as pedras da lei com o conteúdo espiritual da lei e dos mandamentos. A lei não é mais externa a você. A lei é agora gravada na carne do coração. Existe uma unidade do seu caráter com o caráter da lei. A lei real, como diz Tiago, obedecendo à lei real. Qual que é a lei real? A lei do amor e da liberdade. A tinta que escreve a lei no teu coração é o sangue de Cristo, pelo Espírito do Deus vivo. É interessante, né? Alguém pode dizer, não, mas isso não é possível, não é possível. Será que está escrito em algum lugar? Está escrito no Velho Testamento. O que está escrito? Diz assim, eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. É o Novo Testamento, a nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, os antigos, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a aliança. Invalidar, o que significa invalidar? Se tornaram aquela aliança inválida, sem valor. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os ter desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança, está lá em Jeremias, Antigo Testamento. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A nova aliança é uma aliança que transforma o interior do homem, transforma o coração do homem. Já estava profetizada no Velho Testamento com Jeremias, e é repetida no Novo Testamento, no livro de Hebreus, quando diz assim, mas agora alcançou ele tanto mais excelente, ministério mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada por melhores promessas. Porque se aquela primeira for aí irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes diz, olha só aqui,
Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, os antigos, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Irmãos, nós temos o privilégio de participarmos da nova aliança. Então, para mim, é um absurdo quando nós nos submetemos a uma eclesiologia que escraviza, quando nós nos submetemos a um legalismo burro, quando nós nos submetemos a um sacerdócio que já caducou. Porque Deus quer novos homens, novas mulheres, um novo ser humano, uma nova humanidade em Cristo, com a lei de Deus gravada através do sangue de Jesus e pelo Espírito Santo dentro da pessoa, e as exterioridades hipócritas sendo abandonadas. Lá em Hebreus ainda diz, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, está perto de acabar. Sabe por que Deus quer que a sua palavra seja escrita no nosso coração em tábuas de carne pelo Espírito Santo? Porque Deus não suporta dissimulação e hipocrisia. Deus não suporta. O que é dissimulação e hipocrisia? É quando você tem que ter uma fachada exterior para que a sua fé seja vista. Quando você tem que ter um comportamento e um vocabulário exterior para que a sua fé seja percebida. E você precisa ter determinadas atitudes para que as pessoas possam olhar para você e dizer assim, esse é crente, porque ele não faz isso, não faz aquilo outro. Deus não suporta essa hipocrisia. Porque Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam em você uma nova criatura. É um novo homem, baseado na nova aliança, em melhores promessas. E não segundo as pedras, mas segundo o Espírito. Porque nós só conseguimos fazer isso se andarmos na presença do Senhor. E Paulo, ele usa mais uma figura. Ele usa a figura do espelho. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Sabe, quando a gente pensa em espelho, a gente pensa no espelho que a gente tem aqui no banheiro, né? Que é muito claro, mas na antiguidade não tinha todo esse processo, né? Da fabricação do espelho. Então eram peças de bronze, que eram polidas, muito bem polidas. E ali refletia a imagem daquela pessoa, mas não era muito perfeito, não. Era uma imagem que era refletida apenas. Ou eram peças de ouro para os mais ricos, que eram polidas, e a pessoa conseguia se enxergar naquele espelho. E quando Paulo usa a palavra espelho, ele não está falando desses espelhos modernos, mas desse cobre polido, desse ouro polido, dessa prata polida. E aqui, Paulo está dizendo que só tem um jeito de você ser de Jesus, é você andando com Ele. E se você andar com Ele, você vai refletir a imagem dele. E se você andar longe dele, você vai refletir a imagem da pedra, você vai refletir a imagem do templo, você vai refletir a imagem dos rituais,
Mas se você andar com Jesus, Jesus vai ser visto em você, porque você vai refletir a imagem de Deus por andar na presença de Deus. Quem é do Senhor e tem a lei escrita no coração, anda na presença de Deus e reflete a imagem do Senhor. Moisés era um dissimulado, não era? É o que Paulo disse, que Moisés era um dissimulado. Por quê? Moisés tinha que subir no monte para estar na presença do Senhor e refletir por algum tempo a glória do Senhor, né? Ele ia lá, ficava na presença do Senhor e o seu rosto brilhava. Daí ele descia, falava com o povo. Quando ele percebia que aquela glória dele, que ele esteve um pouquinho lá com Deus, estava se desvanecendo, o que ele fazia? Ele colocava um véu para que o povo não percebesse que estava declinando o resultado do reflexo do Senhor no rosto de Moisés. E daí Paulo diz assim, nós não somos assim. Nós refletimos continuamente a imagem do Senhor, nós refletimos sempre a presença do Senhor, porque nós fomos transformados por dentro. É o nosso interior que foi mudado. Paulo ele diz, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Aquilo estava acabando. Moisés subia no monte, seu rosto brilhava, ele falava com o povo, o brilho começava a sumir, ele punha um véu, dissimulava, para que o povo não percebesse que a glória do Senhor nele se desvanecia. E Paulo diz, olha, na nova aliança nós não somos como Moisés. Nós andamos na presença de Deus. Nós vivemos na presença de Deus. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor faz a glória do Pai refletir no nosso rosto. E a palavra diz, mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje, o mesmo véu que esconde a decadência daquela velha aliança, até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo, foi o quê? Abolido. Paulo está dizendo, olha, para que as pessoas possam entender o Evangelho, tem que arrancar o véu. O véu que impede a manifestação da glória de Deus. Por isso que as pessoas não entendem o Evangelho. Diz assim, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Porque a relação com Deus que eles têm é externa. É em pedras, e não nas tábuas da carne do coração, pelo Espírito e pela tinta do sangue de Cristo que escreveu os mandamentos do Senhor, que é o mandamento do amor, nos nossos corações. Diz a palavra de Deus, mas quando se converterem ao Senhor, então, o que vai acontecer? Tira o véu. Tira o véu da hipocrisia, tira o véu do legalismo, tira o véu da ritualística, tira o véu da verborragia, que chamamos de evangeliquez, né? A pessoa, para mostrar que tem que ter até um vocabulário diferente. Mas não, nós somos espelho, e na medida que andamos com o Senhor, o rosto do Senhor é refletido no nosso rosto.
Paulo continua dizendo, porque o Senhor é Espírito, ele não é pedra. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Jesus já falava, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A figura analógica de Paulo, então, é o espelho, ou o reflexo. E tem duas maneiras de você andar nesse mundo, ou como espelho, que reflete a imagem do Senhor, ou com um véu na cara, para esconder o fato de que Deus não brilha mais em você. Como fez Moisés. O reflexo de Deus em você é resultado da presença manifesta dele, e não de um esforço pessoal para refletir. Se você andar com ele, você vai refletir. Refletirá melhor na medida do seu polimento. Deus vai nos polindo, né? O espelho não é que nem hoje em dia, é bronze polido, ele vai nos polindo. E quanto mais polido, mais aparece a glória de Deus em nós, através de nós. Então nós aprendemos com Paulo que nós somos o perfume. Exalamos em todos os lugares o cheiro de Cristo. Nós somos a carta, escrita e lida, escrita por Deus e lida por todos os homens. Isso é você, é a mensagem. Nós fomos transformados interiormente e com o sangue do Cordeiro, a sua palavra foi escrita dentro de nós, pelo Espírito. E nós somos o espelho que reflete a glória do Senhor. Por isso que Paulo diz assim, mas todos nós, como? Com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha que coisa extraordinária, né? Que privilégio que nós temos. Pertencemos a esse povo, um povo da igreja do Senhor, igreja espiritual do Senhor. Paulo não queria fundar uma nova religião. Paulo não queria discípulos para si. Por isso que Paulo dizia, olha, vocês são a mensagem, em vocês está a lei, os mandamentos, vocês são o espelho, vocês são a carta, vocês são o perfume, tudo dentro de nós e em nós, na nossa essência, depois que nos encontramos com Cristo. E finalmente você é vaso de barro. Vamos ver só esse versículo que diz assim, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vasos de barro significa que nós somos humanos, né? Somos falhos, temos muito o que vencer. Precisamos muito de Deus. Mas mesmo na nossa fragilidade, Deus colocou tudo isso dentro de nós. Deus fez tudo isso no nosso interior. Deus estabeleceu a nova aliança dentro de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus, Ele fez isso com a gente. Que somos vasos de barro. E nesse vaso de barro se guarda todo esse tesouro. Pergunta que fica é, para você que sempre viu o relacionamento com Deus como um monte de regras exteriores, e de pedras e de liturgias, tudo isso é véu. Tudo isso daí é para esconder
que de concreto não tem nada lá dentro. Vamos arrancar o véu e andar de rosto descoberto na presença do Senhor, refletindo a glória do Senhor como espelho. E acabar com a cegueira. Por que será que muita gente não entende isso? Porque as pessoas preferem a religiosidade. Paulo ele diz porque ele diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. O Deus desse século, o diabo, cegou os entendimentos. Colocou um véu, colocou um obstáculo para que a pessoa possa enxergar. Mas com o rosto descoberto, quando esse véu é tirado e a luz do Evangelho resplandece, a pessoa passa a ser nova criatura em Cristo Jesus, o Senhor. Vamos tirar o véu, vamos entregar todo o nosso ser ao Senhor. E a igreja vai sair essa semana por aí, né? O que nós somos mesmo? Nós somos a mensagem. O meio é a mensagem. Nós somos a mensagem de Cristo. Nós somos o perfume, o unguento, a unção de Cristo. Nós somos a palavra escrita aqui dentro, em tábuas de carne do coração. E vamos sair por aí. E nós somos o espelho que reflete a imagem do Senhor. Como perfumes, somos cheiro de vida para a vida. E o mesmo perfume é cheiro de morte para a morte. Porque aonde você estiver, através da mensagem que você é, quem crê, tem vida. Quem não crê, condenado está. Mas o perfume está ali. Essa palavra me dói muito ao coração, quando eu mencionei que os soldados romanos, quando chegavam vitoriosos das batalhas, trazendo os seus cativos, o povo alegre, festivo, jogava perfumes em cima de todos, né, dos soldados e dos cativos. E quando o cativo sentia aquele cheiro, era cheiro de morte, porque ele era cativo de uma guerra, iria para a morte. Mas os soldados vitoriosos, aquele mesmo perfume era cheiro de vida para a vida. E assim o Evangelho, e assim é a sua presença como mensagem. Pessoas vão crer, terão vida. Pessoas vão rejeitar, terão a morte. E dentro de uma casa, de um lar, nós somos o bom perfume de Cristo. Mas se alguém rejeita, aquele bom cheiro irá cheiro de morte. Eu queria que os irmãos fechassem os olhos neste momento. Feche seus olhos. Eu não sei qual a sua situação, se você tem levado a sério que
O Evangelho não é só mais uma religião, mas é um compromisso com Cristo, um compromisso para a vida toda, compromisso transformador. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não deu esse passo para viver o Evangelho, de fato, que transforma o seu interior, faça isso hoje, neste momento. Eu vou orar por você. Senhor nosso Deus, te louvamos pela tua palavra, pelo teu Evangelho. Te louvamos porque a obra que o Senhor fez em nós é tão maior do que nós imaginamos, tão grandiosa e poderosa. Obrigado porque o Senhor nos colocou numa outra categoria de ser. Obrigado porque o teu sangue nos lavou e a tua palavra foi escrita pelo Espírito com a tinta do teu sangue no nosso ser. Nós te louvamos por tão grande amor que o Senhor tem por nós. Esteja abençoando essa pessoa que, nesse momento, entrega a vida ao Senhor. Sela com o teu Espírito, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.